O sol nascia pálido sobre a fazenda das Aroeiras, mas o clima dentro da casa grande era de uma tensão sufocante. No centro do salão de mármore, o pequeno Guilherme, herdeiro de toda aquela fortuna, segurava a mão de Benedita com uma força que desafiava a lógica daquele tempo. Benedita, uma mulher de olhar profundo e mãos que conheciam a dureza da terra e a doçura dos acalantos, permanecia imóvel, sentindo o peso dos olhares carregados de julgamento. A sinhá Constança, vestida em seus cetins importados, observava a cena com um misto de nojo e incredulidade. O silêncio era tão espesso que se podia ouvir a respiração descompassada dos escravizados que espreitavam pelas frestas das portas. Ninguém ousava interromper o transe que se instalara quando a criança, com a pureza que só a infância permite, apontou para a mulher retinta e declarou, diante de todos os convidados, que ela era sua verdadeira mãe. A reação da sinhá Constança foi um espetáculo de horror silencioso que deixou todos sem palavras. Em vez do grito histérico que muitos esperavam, ela empalideceu a ponto de suas veias saltarem nas têmporas, e um sorriso gélido e sinistro brotou em seus lábios finos. Ela se aproximou de Guilherme com passos lentos, como uma serpente cercando a presa, e tocou o ombro do filho com uma mão trêmula de fúria contida. Os convidados, membros da alta sociedade cafeeira, desviaram o olhar, sentindo o peso de um segredo que começava a vazar pelas rachaduras daquela família perfeita. Constança não negou imediatamente. Ela apenas olhou para Benedita com um desprezo tão absoluto que parecia querer apagá-la da existência ali mesmo. O ar faltava no salão enquanto a sinhá buscava as palavras que selariam o destino de todos naquela sala, transformando a inocência de uma criança em uma arma de destruição. O preço daquela declaração começou a ser cobrado no instante em que a sinhá ordenou que retirassem o menino dali. Guilherme gritava e esperneava, chamando por Benedita, enquanto a mãe social o arrastava para os aposentos superiores. No pátio, o chicote não foi usado de imediato, o que era ainda mais aterrorizante. O castigo escolhido por Constança foi a tortura psicológica e o isolamento. Benedita foi levada para o porão, não por ter cometido um erro no trabalho, mas por ter roubado o afeto que a sinhá nunca soube cultivar. A verdade por trás das palavras da criança era um eco de noites em que Constança estava ausente em bailes, enquanto Benedita curava as febres do menino com ervas e canções de ninar que falavam de liberdade. A criança não mentia em seu coração. Para Guilherme, mãe era quem dava o colo, não quem portava o título de senhora. Nos dias seguintes, a fazenda transformou-se em um mausoléu de mágoas. A sinhá Constança, ferida em seu orgulho mais profundo, decidiu que a única forma de apagar a mancha era vender Benedita para uma província distante, onde o rastro de sua existência se perderia para sempre. Ela queria provar que o dinheiro e a posse eram soberanos sobre o sangue e o afeto. Guilherme, no entanto, entrou em uma greve de fome que desesperou os médicos da região. Ele definhava a olhos vistos, recusando qualquer alimento que não viesse das mãos daquela que ele chamava de mãe. A reação da sinhá foi de uma crueldade refinada. Ela trazia Benedita acorrentada até a porta do quarto do menino para que ele a visse sofrer, dizendo que a culpa daquela dor era exclusivamente dele e de sua teimosia em amá-la. A crueldade de Constança gerou uma revolta silenciosa, até mesmo entre seus iguais. Os vizinhos começaram a sussurrar sobre a loucura da sinhá, que preferia ver o filho morrer a admitir que uma escravizada pudesse ter um valor emocional superior ao seu. Mas o segredo era mais profundo. Boatos antigos diziam que, na noite do nascimento de Guilherme, uma troca ocorrerá na penumbra do quarto de parto, sob a supervisão de uma parteira que desaparecera misteriosamente. As palavras da criança não eram apenas fruto de carinho, mas talvez de uma memória ancestral, um vínculo de sangue que a branquitude da pele de Guilherme não conseguia ocultar completamente. A reação de Constança, ao ouvir a criança, não foi de surpresa, mas de um pavor absoluto de que o passado tivesse finalmente retornado para cobrar sua conta em público. Benedita, mesmo sob o peso dos grilhões e da humilhação, mantinha uma postura de rainha destronada. Ela olhava para Constança não com ódio, mas com uma piedade que enfurecia a patroa. No fundo, a escravizada sabia a verdade que a sinhá tentava enterrar sob camadas de luxo e autoridade. Quando a carruagem do comprador de escravos chegou ao portão, a fazenda parou. Guilherme, fugindo da vigilância, correu até o pátio com o rosto banhado em lágrimas e abraçou as pernas de Benedita. Diante de todos, ele gritou que, se ela fosse embora, ele iria junto, nem que fosse como um cativo. A reação da sinhá foi um tapa seco que ecoou por todo o vale, mas que não separou o abraço dos dois. Naquele momento, o prestígio da família Aroeiras desmoronou diante da verdade nua e crua. A sinhá Constança, vendo que perderia o controle total, tomou uma decisão que deixou todos em choque. Ela ordenou que Benedita fosse levada para o tronco, mas não para ser açoitada, e sim para ser marcada a ferro quente como propriedade rebelde,
para que Guilherme nunca mais visse nela uma figura de afeto, mas apenas uma peça de trabalho deformada. O sadismo da senhora revelava uma alma corrompida pelo poder. No entanto, quando o ferro rubro se aproximou da pele de Benedita, algo inesperado aconteceu. O senhor da fazenda, que sempre se mantivera omisso, interveio com uma autoridade que ninguém conhecia. Ele revelou que não suportaria mais o peso da mentira que sustentava o ego da esposa. O silêncio voltou a reinar enquanto ele confessava que a criança tinha razão e que o segredo do nascimento era o alicerce podre daquela casa. A revelação do coronel foi o golpe final. Ele admitiu que Constança nunca pudera ter filhos e que, para manter as aparências e a herança, ele havia tomado o filho de Benedita e o colocado no berço de seda, convencendo a todos de que era o herdeiro legítimo. Guilherme era, de fato, o sangue de Benedita. A reação da sinhá foi um surto de loucura. Ela começou a rasgar as próprias vestes e a gritar palavras desconexas, sendo levada para seus aposentos sob custódia. O escândalo destruiu o nome da família, mas libertou uma verdade que gritava por oxigênio há anos. Benedita, finalmente livre dos grilhões, pôde abraçar seu filho não como uma ama, mas como a mulher que o gerou e que o amou apesar de toda a estrutura opressora que tentou separá-los. O desfecho dessa história não trouxe a riqueza de volta, mas trouxe a paz. A fazenda das Aroeiras foi vendida para pagar as dívidas e o escárnio social, e o coronel partiu para o exílio, consumido pela culpa. Benedita e Guilherme, no entanto, desapareceram nos registros da história oficial, mas dizem que fundaram uma pequena comunidade onde a cor da pele nunca mais definiria quem poderia ser chamado de mãe. A reação da sinhá, que deixou todos sem palavras, foi o início do fim de uma era de mentiras. O preço da verdade foi alto, mas o preço da mentira quase custou a vida de uma criança inocente. A história de Benedita permanece como um lembrete de que o amor e o sangue são forças que nenhuma corrente, nenhum título e nenhuma maldade podem silenciar para sempre. Refletindo sobre esse caso revoltante, percebemos como o sistema da época tentava desumanizar não apenas quem era escravizado, mas também quem escravizava, transformando mães em monstros de egoísmo. A coragem de uma criança em dizer a verdade e a resistência de uma mãe em manter o afeto vivo são os verdadeiros pilares dessa narrativa. Assim, a Constança terminou seus dias em um sanatório, repetindo sem parar que o mármore de seu salão estava manchado de leite e sangue. Já Benedita tornou-se um símbolo de luta, mostrando que a maternidade é um laço sagrado que transcende as leis injustas dos homens. A reação que deixou todos sem palavras foi, no fim das contas, o som do colapso de uma sociedade que se achava divina, mas que era construída sobre o sofrimento alheio.